Fala pessoal, vamos dar início a mais uma aula então. Hoje eu vou falar sobre suportes e resistências, né? O que isso significa, o que isso pode se traduzir na confiança das suas operações com base em análise técnica. Os suportes, né? O que são suportes? São regiões, tá? São preços onde o mercado testa e não consegue superar, tá? Não consegue superar. E a resistência é a mesma coisa, né? O mercado testa aquele preço superior e não consegue também, né, superar. Como assim? Vamos supor, tá, usando um caso mais cotidiano, que um determinado supermercado abaixa aí o preço aí da sua Coca-Cola para R$ 2, tá? R$ 2. Então tá, vai ficar muito barato. Vai ficar muito barato, o que acontece? Todo mundo sai comprando, tá? Compra tanto que o mercado não dá conta de abastecer, tá? Essa clientela toda. E qual que é a tendência, então, quando começa a haver escassez de estoque do produto? É aumentar o preço, tá? Aumentar o preço. E o que acontece quando a Coca-Cola chega a 5, 6 reais, tá? As pessoas param de comprar. As pessoas param de comprar, o estoque do mercado começa a ficar grande demais, tá? Começa a saturar e ele abaixa o preço, tá? Mudando o que tem que ser mudado. É o que acontece na bolsa, tá? É o que acontece na formação de gráfica que a gente determina aqui, que a gente chama de suporte e resistência, né? Então, vou pegar aqui, o suporte e resistência, até é uma coisa importante para falar antes de entrar nos detalhes dele, é que ele dá muito certo quando no gráfico diário, tá? Então, quando você olha aqui, cada candle é um dia, aí ele funciona muito bem. No entanto, quando você pega os intradiários, tá? 60, 30, 15, 5 minutos, ele já não funciona tão bem assim, tá? O índice de acerto cai muito. E quando você olha o gráfico muito longo, uma frequência muito grande, tá? Semanal, mensal, anual, então nem se fale, ele dá poucas entradas e a imprecisão fica muito grande, tá? Então também não é muito legal. Agora, para operação baseada no diário, né? Então pode colocar uma operação que, claro, varia muito, mas que pode ir de 2, 3 semanas até um mês, 2, aí ele é bem legal, tá? Pode ser bem interessante, bem útil. E é mais uma ferramenta que o analista técnico tem que colocar na sua mala, na sua malinha lá de ferramentas, tá? Então você já aprendeu sobre o candlestick na última aula, e agora o suporte e resistência vem dar o quê? Mais um item, mais um fator de confirmação ou não daquilo que você pretende operar, tá? Daquela operação que você pretende fazer. Então vamos lá, vamos pegar aqui esse caso aqui da Vale, tá? Uma coisa importante na hora de fazer análise de suporte e resistência é como são operações, como eu te falei, que pode maturar em até 2 meses, às vezes até muito mais do que isso. O gráfico você não pode dar um zoom muito grande, tá? Você tem que olhar ali a big picture, tá? Olhar o cenário, olhar tudo o que está acontecendo como um todo. Por quê? Porque não é qualquer movimento que ocorre em um dia ou em outro que te dá uma indicação em relação ao suporte e resistência. Não, é um comportamento mais generalizado. O suporte e resistência, igual a maioria dos itens das ferramentas de análise técnica, funciona muito bem também com ações líquidas, tá? Com as menos líquidas ou com ações que o valor é muito baixo, tá? Abaixo de 5, 6 reais, daí para baixo, aí funciona mal. Funciona mal porque não é uma ferramenta precisa, tá? Não é. E por ela não ser muito precisa, se a ação já tem um valor baixo, essa imprecisão pode gerar uma falsa impressão de que há uma região de resistência ali, só que se você entrar, sua perda máxima admissível fica muito longa, fica enorme. Então não funciona muito bem. Então é legal com ações com um valor razoável, tá? O ideal mesmo é acima de 15, aí por aí. E com ações bem líquidas, tá? Tem que ser sempre ação bem líquida. A análise técnica funciona em geral com ações bem líquidas. Então pegamos uma situação onde é bem claro, tá? A formação, tá? Eu vou te dar aqui só como exemplo, tá? Depois eu faço uma formação sem olhar o gráfico já formado. Então aqui nessa região a gente teve esse teste desse preço aqui. Aqui teve uma congestão testando esse preço. E aqui também, né, quando a Vale valia aí R$ 31, R$ 31,40. Então o que aconteceu nessa situação? Essa linha, tá, que eu desenhei, eu vou até fazer outra aqui para você. Ela tem que ser retinha, tá? Tem que tomar muito cuidado para não fazer essa linha curvada,
porque como eu estou olhando o gráfico com grande espectro, se essa linha for curvada, lá na frente ela pode me dar um falso ponto, tá? Um falso ponto de suporte ou de resistência, e isso pode gerar uma dúvida, pode gerar um problema para mim. Então o que aconteceu quando a Vale já vinha numa sequência de alta? Você pode notar aqui que ela estava um valor muito abaixo, chegou aqui a 28, aqui já estava 29, e chegou nessa região, tá? Até aqui tudo bem, né? Nada demais. Ela teve altas, tá? Foi ganhando preço, parou no momento, tá? Parou no momento. Por enquanto vamos só observar que ela parou nesse momento aqui, tá? Nessa região desse valor, que é de R$ 34,00 aí, R$ 34,05. E depois ela caiu de novo, tá? Ela caiu de novo para o mesmo preço que ela estava nesse período, tá? Lembra que cada candle é um dia. E quando chegou nesse novo valor, né, nesse valor que ela já tinha testado uma vez, que ela já tinha passado uma vez, na região de 31,30, ela parou ali, ficou travada, ficou brigando por preço por um período relativamente longo aqui nesse caso, e depois superou de novo. Então depois desse grande candle aqui, praticamente um Morubozu aí verde, tá? Morubozu são candles longos com sombras mínimas ou muito pequenas. Pode ser o vermelho no caso de queda e o verde no caso de alta, tá? Mas são candles grandes aí, parrudos mesmo, com pequenas sombras ou nenhuma, tá? O ideal mesmo seria que fosse nenhuma. Então aqui, né, depois de aproximadamente 10, 15 pregões, testou de novo, congestionou nessa região e depois superou novamente, tá? Superou novamente, testou lá em cima, testou a região de 33,50 mais uma vez e depois caiu de novo, né? Você vê aqui nesse candle para a região de 31,30, tá? Aqui, na verdade, depois da segunda confirmação, né, de suporte, que seria essa, então aqui houve a primeira confirmação, aqui a segunda. Você pode dizer o quê? Que nessa região os vendedores começam a ficar intimidados, a abrir mais posições, e os compradores começam a entrar um pouco mais forte, tá? É uma região onde você poderia dizer que é um ponto crítico da ação. Ponto crítico por quê? Porque muita gente começa a entrar comprando, tá? E pouca gente começa a entrar vendida, as pressões do mercado mudam e a reversão tende a ocorrer, tá? Mas a análise de suporte e resistência não é uma análise de reversão, tá? Não é esse o foco. O foco é o quê? Identificar esses pontos críticos para que você atue dentro daquele momento, tá? E um rompimento de um suporte ou de uma resistência vai te dar aí uma grande expectativa. Onde a gente vê quando? Mais à frente. Então a gente tem aqui uma resistência nessa região, aproximadamente nessa região. Não é uma formação perfeita aqui no caso. Deixa eu pegar aqui, desenhar a linha para você. Tá desenhado. Então você vê o que? Vamos voltar ali para o comecinho do gráfico. Então ela atingiu esse patamar de 31,30 e continuou subindo. Bateu esse preço de 33,60, 33,50, tá? Vou lembrar mais uma vez, sempre por região e não por preço específico. E depois vamos pegar aqui, de setembro até novembro, que é um período longo, né? Na verdade, de setembro até outubro, testou mais uma vez esse preço e depois testou mais uma vez em novembro e assim foi. Vamos analisar o que aconteceu ao longo então. Então, chegou nesse patamar, 31,30, subiu para 33,60, ali parou, travou, segurou, não conseguiu superar esse preço. Caiu novamente. Caiu, congestionou, ficou um longo período aí, 5, 6 pregões aí, só nessa região e superou de novo. Tá aqui. Quando superou de novo, aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez foi bem rápida. Ela mal bateu, já caiu de novo, né? Naquele preço já começou a entrar muito vendedor ou os compradores pararam de comprar. Bateu na resistência, no suporte de novo, tá? Então essa aqui é uma linha reta de resistência, essa aqui é uma linha reta de suporte. E foi para aquela região de preço novamente, lá do 33,60. Parou ali, deu uma congestionada aí de 4 pregões mais ou menos. Chegou muito próximo, mas não chegou a atingir o suporte. Tudo bem. E depois testou novamente, tá? Aqui já estamos em dezembro. Os 33,60. Aí finalmente ela conseguiu se descolar, tá? Vou até desenhar aqui para você. Aqui ela se descolou. Esse pedacinho aqui. Opa. Quando ocorre isso, esse distanciamento,
tá, da resistência, significa o quê? Uma confirmação de rompimento da resistência. Tá? E o que acontece quando uma resistência é rompida? Ela vira um suporte. Vira um suporte quando? Quando o papel voltar para o valor de 33,60, se isso acontecer um dia. Então, quando isso ocorrer, aquela região que antes era uma resistência se torna um suporte. Então, a tendência é o quê? Quando cair para esse patamar, novamente haver uma tentativa de segurar o preço, o vendido parar de vender e novos compradores entrarem no mercado. Tá? Mas vamos imaginar, vamos fazer um pouco diferente, como se eu não soubesse o futuro. Tá? Então, vamos analisar como se aqui no gráfico, como se ele fosse hoje. Tá? Então, eu estou nesse pregão aqui, estou aqui, neste pregão aqui, estou vendo o que está acontecendo. Então, o mercado subiu aí, não parece ter identificado nenhuma resistência. Esse preço aqui não há antecessor a ele, então não tem como eu definir que há uma resistência aqui, estou só observando. Tá? Até um detalhe interessante sobre suporte e resistência é que ele não vai dar entrada toda hora para você. Às vezes demora muitos dias, tá? Muitos dias, às vezes mais de mês, para você ver uma entrada aí coerente. Tá? Então, eu estou só acompanhando, porque qual que é o detalhe? O que identifica que houve um suporte ou que houve uma resistência? Quando o preço testa pelo menos 2 vezes. Tá? Então, aquele preço tem que ser testado 2 vezes para falar, não, ali há uma resistência. E tem que haver uma distância razoável entre esse primeiro teste e o segundo. Tá? Não adianta ele ficar 2, 3 dias testando um preço para eu dizer é uma resistência. Não, não é. Ele tem que testar pelo menos uma vez, pode ser um pregão só, não tem problema. E depois de pelo menos uma semana aí testar de novo para eu falar, não, parece que há realmente uma região de resistência ali. Aí eu traço essa linha como eu fiz agora. Então, eu estou neste pregão, o mercado foi subindo e na verdade eu só acompanhando. Poderia ter entrado? Poderia, mas não com base em suporte e resistência. Seria por outras formações técnicas, a gente vai chegar em todas elas ao longo do curso. Então o mercado foi subindo. Aqui parece ter iniciado uma resistência, tá? Nessa região aqui de 37,45, mas não houve confirmação. Por quê? Porque teve um pregão seguido do outro testando esse preço. Então, só lá na frente, se um dia ela cair ou subir e voltar para esse preço, é que eu posso imaginar que pode haver uma formação de um suporte ou de uma resistência. Aí o tempo foi passando, mais um pregão aqui, mais um pregão lá. Então, vamos lá. Então, aqui que eu achei que poderia se formar uma região de suporte, tá? Já que o mercado subiu. Quando ele subiu aqui, eu falei assim, pô, então aqui deve acontecer um suporte, tá? Mas o que aconteceu? Ele voltou para esse preço, para esse patamar de 37,30, testou e caiu. Ou seja, ele deveria, se fosse o suporte, bater e subir novamente. Não aconteceu. E também não há uma resistência, porque ainda não houve uma segunda alta em cima desse preço. Para ser uma resistência, ele teria que ter caído e voltado para esse preço de 37,30 para falar, não, aí é uma resistência, aí é um ponto crítico da ação. Então vamos lá. Aí ele começou a cair, né? Foi caindo. A Vale foi caindo. Aqui, quando ele chegou nesse preço que ele congestionou, até houve uma situação interessante, onde ela caiu, tá? Ainda relativamente distante em relação ao meu suporte, que antes era resistência nos pregões anteriores. Como superou e se distanciou, virou um suporte. Então chegou próximo desse valor de suporte, mas está bem distante ainda. Só que ele testou novamente aqui esse preço aqui, o 36,13. Né? 36,13, 36 reais. Você viu que ele teve um teste aqui, teve um segundo teste aqui. Então, né, a rigor, aqui seria mais uma resistência. Vamos colocar aqui, vamos desenhar. Opa. Deixei desenhado. Quanto mais testes a ação fizer num preço, mais confiável a gente fica de que ali há uma resistência ou há um suporte forte, porque você tem resistências fracas e suportes fracos, tá? Então aqui, caso no futuro ele teste mais vezes, significa que é uma resistência forte, o que me dá mais confiança, o que poderia me levar a querer fazer uma operação com um volume financeiro maior, porque aquela resistência ou aquele suporte, ele é bem interessante, ele é bem forte. Aí continuou, né? Então os dias foram passando, a Vale estava caindo realmente, e bateu naquela região aqui, novamente, né? Bateu aqui nos 36,60 aqui, tudo o que era lá no passado, como eu acabei de falar, uma resistência que virou suporte, só que mal testou esse suporte, o que aconteceu? Deixa eu colocar aqui um pouco mais para cá.
ele se distanciou, tá? Ele se distanciou. Vou desenhar aqui para você. Se distanciou. Quando ocorre isso, tá? Apesar de que a distância não é muito grande, tá? Então tem uma confiança aí, eu diria que média nesse caso. Se distanciou, né? Então ele estava 36,60 aproximadamente, linha de resistência. Quando bateu aqui, ó, 36,30, 36,40, se distanciou. Distanciou pouco, então a confiança não é muito grande, mas se distanciou. Significa o quê? Que houve a confirmação do rompimento. Do rompimento do quê? Da resistência, do suporte, minto. Então esse suporte vai virar o que a partir de agora? Uma resistência, tá? Então é um ponto interessante para fazer uma operação vendida. Então foi lá, tá bom, entrei vendido. Entrei vendido em que preço? Quando confirmou, mas também teve a oportunidade no pregão seguinte, tá? Então se por causa do distanciamento não houve muita confiança, eu posso entrar aqui no seguinte, né? Aqui no seguinte, aqui houve um candle bem interessante, denotando queda. Tá, então por isso que eu falei que é uma ferramenta adicional e uma complementa a outra, porque se por um lado eu tive a confirmação de um rompimento de um suporte, por outro lado, pela análise de candle, eu tive um candle aí baixista, tá? Então tive dois motivos para acreditar que a ação ia cair quando eu estava nesse dia, tá? Ignorando o futuro, tá? Eu tô olhando esse dia, tô operando nesse dia, e nesse dia disse para mim, venda. Aí eu entrei vendido, tá? Ok. E o que aconteceu? Realmente a ação continuou caindo, tá? Então aqui o rompimento do suporte foi confirmado aí duas vezes. Aí foi caindo, caindo, caindo. Aí chegou em que preço? Naquele antigo suporte lá que a gente tinha lá atrás, né? De que preço que ele é? De 31,30. Então bateu nesse suporte, né? O que vai acontecer? Será que vai romper de novo? Talvez sim, talvez não. Testou uma, testou duas, testou três, testou quatro, né? Nesses candles aí verde e vermelho, fez até não seria uma estrela da manhã, mas porque não há um gap, tá? Mas bem legal ter feito aí essa estrelinha, na verdade um doge, me indicando que a ação ia subir, tá? Me indicando que a ação ia subir, que ia haver uma inversão, tá? E por estar muito próximo da região de suporte, mais um motivo para acreditar que isso deve acontecer mesmo, tá? Então eu entro, porque aquela resistência era suporte. E caso eu tenha confiado excessivamente nesse aqui, no 36,60, porque ele era uma resistência aí, virou um suporte, só que como resistência ele foi muito testado, como suporte não. O certo seria não entrar, tá? Mas se a pessoa está muito confiante, ela poderia entrar comprando aqui, porque acredita que é um suporte, então vai subir. Embora não tenha sido testado. Ela foi estopada? Foi, tudo bem, foi estopada aqui 1%, não importa. E depois entrou vendida porque confirmou o rompimento. Aí, aqui ela compra de novo, tá? Tudo bem. E se der errado, ela vai ser estopada. Só que depois, quando você é estopado, você perde o quê? No máximo, essa cauda aqui dos candles, tá? Porque quando há um suporte, você vê que ela segura bastante. Mas quando ganha, você vai aqui ó, de 31,30 para 33,60, tá? Imagina aí, pô, cada 30 centavos, 1%, de 31 para 33 é bastante coisa, tá? Então, a operação com base em suporte e resistência, ela é bem legal porque ela trabalha com risco baixo e com potencial de lucro muito significativo. Mas não acerta sempre, tá? Então o stop tem que estar configurado. Então bateu nessa região de suporte que eu estou mostrando aqui para vocês e foi rapidinho lá, né? Então teve o primeiro que se distanciou aí foi no segundo pregão já bateu lá em cima, lá na resistência de novo, tá? Então aí sim, aí isso que era um suporte que por ter sido distanciado, a ação caiu abaixo do suporte, que confirmou o rompimento desse suporte. Virou então uma resistência. Testou aqui, não é que eu entro aqui, ela só testou, porque podia ter disparado. Quando testa e confirma, aí no próximo candle eu entro. Entre o que? Nessa região aqui, 32,70, no caso vendido, né? Porque a resistência foi confirmada. E nesse caso aqui deu muita sorte mesmo, né? Ou usou uma estratégia adequada, né? É só o nome, né? A gente pode dar o nome que quiser, mas o importante é o lucro no bolso. E já desabou no pregão seguinte para 31,30, né? Então aqui fez aí
1,30 aí, 1,40 aí de lucro, né? Então 30 centavos a cada 1%, é só fazer a continha. Bateu de novo a resistência, bem testada, tá parecendo realmente que é uma resistência bem forte. Eu tô ignorando o que vai acontecer no futuro, tá? Tô operando no dia a dia mesmo. Então nesse dia aqui, bateu no suporte, eu tô vendido, recomprei, bateu no suporte, tá? Não dá para segurar. Vai romper esse suporte? Não sei. Então testou nesse primeiro candle vermelho, testou no pregão seguinte, fez um murubuzo vermelho, mas não houve confirmação do rompimento do suporte. Por quê? Porque o candle ele não se distanciou da linha de suporte. O que é o indicativo, aí no caso, já teve 1 ou 2 testes que eu até posso comprar, tá? Mas não houve um candle se distanciando do suporte me dizendo, então compra. Não houve. Houve quando que eu vi isso? Só nesse aqui. Só que esse aqui já estava muito próximo da região de resistência. Então era melhor nesse caso ficar de fora. Mas se comprou, não tem problema. Vai perder um pouquinho do lucro que ele tem acumulado ao ser estopado provavelmente nesse ponto aqui. E vida que segue. Aí se aproximou de novo aqui da resistência, do suporte. Aos 31,30, na verdade chegou a 31,40, muito próximo. Daria para começar a pensar novamente em comprar, porque é um suporte aí quadruplamente testado, tá muito bom. Nesse caso, se saísse rápido, se operar com stop gain curto, teria tido a oportunidade de entrou aqui na região de 31,40, 32,50, saía a 32,50, tá? Então dava para fazer um bom lucro também, mais curto, tá? Não seria com uma expectativa tão longa quanto a que a gente viu nos pregões anteriores. Ou se ele trabalhou com uma projeção de ganho muito grande, ele acabaria sendo estopado também. Sendo estopado por quê? No caso com perda, né? Não com ganho. Porque quando chegou aqui nesse candle, tá? A distância foi tão grande, tá? Nesse dia aqui de 31,30, chegou a bater para R$30,60, que era melhor ter saído mesmo, tá? Era melhor ter saído mesmo, até porque tá testando uma região de suporte com um murubuzu vermelho aí enorme, tá? Com uma força muito grande. Então pegar o seu stop mesmo ali, deixar disparar, e saiu. Saiu, aí a gente tem aqui, ó, um candle aqui bem interessante, né? A gente tem um martelo, né? Tem um martelo aí legal, o que pode indicar uma reversão de tendência. Só que ela não aconteceu, né? Ela não aconteceu. Então, teoricamente, você teria entrado aqui novamente se fosse basear no candle, mas se você fosse basear no estudo de suporte e resistência, você não teria entrado. Não teria entrado por quê? Porque, na verdade, esse mesmo candle que, se por um lado ele diz que é um martelo e diz que vai haver reversão, o fato dele ter se distanciado do suporte diz o quê? Que confirmou o rompimento, ou seja, confirmou o rompimento do suporte e vai cair mais. Tá? Vai cair mais. Então, certo era que entrar vendido mesmo de novo. Tá? E no dia seguinte, fez esse candlezinho simples e também, né, mal testou o que agora a gente chama de resistência, que era suporte. Quando houve esse martelo que se distanciou da nosso suporte, esse suporte virou resistência, tá? Até chegou a testar ele aqui, mas realmente sem muita força, e entrei vendido. Então, entrei vendido. Aí foram passando os dias, aí o mercado congestionou muito aqui, muito, tá? Aqui, como eu falei, quando são pregões seguidos, não dá para dizer que há um suporte aqui, tá? Então eu tenho que ignorar o fato de que ele está testando essa região de 29,60 e superando. Por quê? Porque não houve um distanciamento, não houve tempo suficiente para eu amadurecer e confirmar essa ideia, tá? Não houve 2 testes nesse valor que seria um suporte em períodos com uma certa distância de tempo, tá? E havendo alguma tentativa de correção do mercado. Não aconteceu. Ele teria que bater, subir, se distanciar e voltar para esse preço, bater de novo, aí sim eu tenho a confirmação de que ali é um suporte. E como essa linha que era um suporte, quando o martelo virou uma resistência, olha aqui o que aconteceu nesse dia aqui, aí já estamos em abril já, hein? O que aconteceu aqui? Houve um teste aí a essa resistência, um teste que não se confirmou, tá? Então não se confirmou. No finalzinho do pregão, por não ter se confirmado, já que a abertura aqui e fechamento aqui, eu poderia ter entrado aqui, ou entrado realmente na confirmação, que é o distanciamento da resistência, que seria aqui nesse pregão seguinte. Então houve confirmação de resistência, tá? Então a resistência realmente segurou o preço. Entrei vendido de novo, tive aqui uma grande oportunidade de realizar lucro.
Como eu não tenho histórico do passado, eu estou estudando a partir deste momento, eu teria que determinar minha saída com base no lucro que eu poderia ter mesmo, tá? E não no fato dela possivelmente bater numa linha de suporte, porque para baixo eu não tenho estudo realizado. Então, se eu entrei aqui na região de R$30,20, R$30, poxa, nem precisava pensar muito, né? Bateu aqui R$28,50, pô, R$1,50 por ação de lucro, tá bom demais, tá? Lembra do axioma de Zurique, tá? Sempre realiza lucro cedo demais. Pode ser que desabe? Pode ser. Mas um lucro desse não precisa segurar, não. Vai ter outras oportunidades. Vamos continuar. Vamos continuar. Aqui foi uma pena, né? Uma pena por quê? Porque chegou muito próximo mesmo aqui de testar esse preço. Mas não testou, tá? Se você operar com grande agressividade ou houver outras razões para que você fale, não, vai cair, e mesmo não tendo testado essa resistência, eu vou entrar, é bem interessante. E é por isso que eu falo, que eu estou sempre batendo nessa tecla. Não se limite à análise técnica. Por quê? Porque se nesse momento aqui houve motivos, além da análise técnica, para você falar que ia cair, aí você pega esse motivo e fala assim, não, acredito que a Vale vai cair. Aí você soma essa consciência que você tem porque você está acompanhando o mercado noticiário e etc. Você soma essa consciência com o estudo de book, que você está vendo as pressões que está acontecendo na Vale, tá? Pessoas que estavam acumulando compras, de repente começaram a entrar na venda, ou novos vendidos, tá? Ou algumas corretoras vender muito mais do que a média delas. E, além disso, com o fato dela estar muito próxima à região de uma resistência, você tem confiança suficiente para que, mesmo não havendo uma confirmação da resistência, você fale, não, ela vai segurar nesse preço. Mas, analisando friamente, só análise técnica, não. Bateu aqui muito próximo, mas não chegou a testar. Não testou, não quer dizer que ali é um ponto de venda no caso. Então não. Mas mesmo assim, ela chegou, então fez esse quase teste, deu uma congestionada aqui, testou de novo, né? Então esse que lá atrás é uma resistência, virou um suporte, aqui virou uma resistência de novo. Ele está sendo aí, ó, só né, nesse pedaço aqui, foi testado em maio, aqui foi quase testado em abril. Foi testado em abril de novo, só que mais no início dele. Aqui já é como suporte. Então ele foi quase triplamente testado, tá? E como ele era um suporte também muitas vezes testado, é um ponto crítico, tá? É um ponto crítico em relação ao preço daquela ação. É um ponto crítico que é onde ocorrem as grandes viradas, tá? O histórico tá me mostrando isso daí. Aí, aqui não. Aqui realmente testou. Aqui, já estamos em maio, tá? Então testou em maio. No pregão seguinte, testou de novo. Aí depois se distanciou. Chegou até próximo, tá? A máxima aí desse pregão, nesse candle vermelho, mas não chegou a testar. Ou seja, se distanciou. Se tiver bem confiante da queda, dá para entrar nesse candle. Não está muito confiante, espera o seguinte. E no seguinte, confirmou aí mais ainda, porque se distanciou muito. Na região de R$30,20. Eu entrei vendido de novo nessa posição. E olha aqui o que aconteceu, né? Então, aí, lembra que eu tinha dúvida se esse pedaço aqui, essa região, era um suporte, já que eu não tinha histórico? Quando ele bateu aqui e subiu, se distanciou, falou, pô, então aqui eu insiro aqui no meu gráfico, tá? Então vamos lá. Então, aproximadamente aqui, não precisa ter essa preocupação com precisão, porque é uma análise mais macro, tá? Mais macro do ponto de vista do gráfico, mais do geral mesmo, tá? O momento exato em que eu vou entrar, como que eu determino? Naquele preço, naquela região, eu sei que é momento de comprar. Aí eu vou para os gráficos mais curtos, de 15 minutos, de meia hora no máximo, e vejo qual o melhor momento para realmente entrar, qual o melhor preço para pegar dentro dessa região. Tá? Isso aí é um estudo complementar que você vai ter que fazer, não olhando o diário, mas olhando os gráficos mais curtos, de 15 minutos. Só que nesses gráficos o suporte de resistência já não funciona muito bem. Aí você usa outras ferramentas. Tá? Analista técnico é igual um técnico mesmo aí de manutenção de qualquer coisa. Para alguns serviços funciona bem uma ferramenta, para outros funciona melhor outra. E assim vai, gente. Aí foi, então, bateu esse suporte, confirmou esse suporte, superou. Né? Aqui até daria compra, tá? Mas, puxa, infelizmente não deu certo. Bateu de novo o suporte.
Até aí tudo bem, então até daria uma segunda compra, mas como você já está posicionado nesse candle aqui, na verdade, num preço até ruim, provavelmente você foi estopado por causa da variação que ocorreu. Mas você segurou as pontas, tá? Deixou para lá, tudo bem. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Quando chegou aqui nesse candle, tá? Depois desse Murubuzu novamente, confirmou o quê? O rompimento do suporte, né? Então rompeu o suporte, se distanciou bastante aí do suporte. Então esse suporte, que é da região de 28,30, virou o quê? Resistência. Resistência. Então se ele virou resistência, o que que eu faço nessa confirmação? Entro vendido. Entro vendido. Ele continua testando a resistência. Então uma coisa muito importante quando você opera com base nisso é o que? Se eu entrei aqui por acreditar que em 28,30 é uma resistência, eu tenho que dar uma margem, tá? Porque o mercado vai testar e de vez em quando vai dar uma superadinha e colocar o stop acima, tá? Como que você determina isso? Pega geralmente quanto que a ação varia na hora que ela testa os suportes e resistências. Então sempre que a Vale testa o suporte dessa resistência, ela chega a variar até 15 sem que isso confirme o rompimento. Você vai pegando todos, vai fazer um estudo da Vale ou da Petro ou de qualquer ação. Aí, nesse estudo você vai ver quanto que geralmente ela testa a resistência ou testa os suportes sem, no entanto, confirmar um rompimento. Tá? Então você consegue, com base nisso, ver qual o stop adequado. Geralmente quando rompe é porque a ação superou em, sei lá, 0,2, 0,3% aquela resistência. Se ela testar menos que isso, significa que está só testando, mas sem geralmente confirmar o rompimento. Tá? Então, com base com essa estatística, você consegue determinar se ali, esse ponto crítico, ela gera um risco para você pegar o seu stop, tá? Até que ponto você pode se expor. E com base nisso, você pega um stop que não vai sair precipitadamente. Então, testou essa resistência e depois, essa resistência aqui realmente foi muito boa, porque caiu e caiu muito. Caiu muito mesmo. Então, café que estão aqui de 28,30, aí a Vale chegou aí a 25,60, tá? R$3, muita coisa, e assim vai, tá? Suporte e resistência, gente, é isso, tá? O que é mais importante na hora que você analisa suporte e resistência? São detalhes que eu já falei aqui, tá? Não usar um zoom muito grande, tá? Porque vai acabar te dando a impressão de um monte de suporte e resistência que na verdade não são, tá? Então você tem que olhar sempre de longe, tá, o gráfico, aí essas linhas ficam mais fáceis de ser perceptíveis, com ações líquidas e com ações que tenham um valor aí de preferência superior a R$15, tá? De 10 a 15 dá para operar, mas você vai ver que é um pouco mais difícil. Acima de 15 já fica bem mais legal, tá bom? Bora para a próxima aula.